TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje Adriana Oliveira Santos Maciel. Ela que é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, vai nos contar hoje a sua experiência de vida com Jesus. Como foi sua vida, como ela conheceu. E nós, telespectadores, vamos aproveitar esse momento para curtir esse testemunho que eu creio que Deus operou maravilhas e com certeza continua operando. Sejam todos bem-vindos. Adriana, tudo bem? Seja também bem-vinda ao nosso programa. Quero já te agradecer por ter aceitado o nosso convite e te dando as boas-vindas, já quero convidá-la a fazer a tua apresentação inicial e já nos contar, assim, como que era a tua vida, irmã, antes de conhecer Jesus. Conta para nós, por favor. Sim, eu agradeço a oportunidade, né? Que Deus esteja abençoando a programação e a todos que vão estar nos assistindo, né? E ouvindo essa programação. A minha vida, né? Quando eu vim na vida da igreja, eu conheci, né? A Igreja do Senhor Jesus Cristo no interior, numa cidade chamada Jacobina, interior de Salvador. E ali foi me apresentado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi aonde eu conheci, né? A igreja. Só um Onde pouquinho, foi me irmã. apresentar. Vou precisar te interromper já na apresentação. Uma Sim, baiana que mora no Rio de Janeiro e que eu sei é casada com um gaúcho. Esclarece sim. para nós essa situação aí, irmã. Bem, então assim, né, eu comecei na Igreja do Senhor Jesus Cristo na Bahia, né? E aí eu fui apresentada na igreja, conheci, né, a estrutura da igreja. Mas isso Morei com uma que idade, época irmã? em Conta bem assim para nós conhecermos o teu testemunho, assim. Tu já era quantos desde anos? criança, já conhecia o Senhor? Como é que foi tua trajetória até chegar a Jesus? Não, na verdade, eu deveria ter aí uns 20 para 19 anos na época em que eu conheci a igreja, né? Porque, na verdade, eu morava numa outra cidade próxima a Jacobina. Só que eu vivi uma vida, né, familiar, que não era uma vida muito, assim, boa, né? Digamos assim, convenhamos, tinha uma vida muito atribulada, familiar, né? A convivência não era muito boa, assim, tinha muito atrito, muitas brigas, muito alcoolismo, né? Muitas discussões. Uma família Eu grande? vim de um lar, né? Eu vim de um lar assim que não era cristão, né? Então, Sim. assim, um lar que não era cristão, que não conhecia Deus e que não tinha, né? Não buscava Deus. Então, era uma vida muito atribulada, muita contenda, muitas brigas, muitas confusões. E eu queria fugir daquela situação. Eu queria fugir daquela vida que eu via, né? Na casa dos meus pais ali. Só que daí chegou uma época que daí a minha irmã morava nessa cidade, e daí eu fui morar com ela nessa cidade, né? Pedi Os para que fosse morar com ela nessa cidade. Jacobina era onde Temos... tu moravas com a tua família. Não, Jacobina era onde eu morava com a minha irmã. A minha família mora até hoje em Irecê, Bahia, que também fica próximo de Salvador. Irecê, na Bahia. En- Isso. Então, a tua infância foi nesta cidade, é isso? A minha infância foi nessa cidade. E bastante Então, se foi. atribulada por conta de situações assim de alcoolismo na família. E tu tens quantos irmãos? Tenho quatro, né? São Quatro dois irmãos. irmãos e duas, no caso comigo, né? E com que idade tu foste morar em Jacobina com a tua irmã?
Então, eu acredito que eu deveria ter mais ou menos essa idade, assim, na idade que eu conheci a igreja, eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos, né? Sim. Mas eu acredito que eu não consigo, assim, gravar muito datas, né, irmã? Mas Uhum. acredito que uns 16 anos para 15, mais ou menos, não foi muito, foi bem Entendi. novinha, assim, sabe? Porque era uma situação muito difícil e a gente chegou uma época que a gente não suportava mais, a gente procurava refúgio, né? Sim. Assim, daquela vida de tristeza, assim, de dificuldades. Então, tu foste morar com ela para tentar, assim, algo melhor. Sim, sim. Tinha momentos, assim, na minha vida, assim, que eu sozinha, assim, orava, assim, sem saber orar também, né? Porque Uhum. nunca fui ensinada na época, né? Nem sequer orar, nem buscar Deus, nada. Mas eu sempre questionava no meu coração se Deus existia, né? E aonde estava Deus naqueles momentos? Por que que eu estava passando por aquilo? Por que que eu passava por aquelas dificuldades todas, por aqueles problemas, né? Aquelas situações de muitas brigas, muitas contendas. E não via solução, sabe? Cada ano que passava, a situação só piorava, nunca melhorava, só piorava. Uhum. E aí foi aonde eu tomei a decisão, né, de morar com a minha irmã nessa época, foi aonde eu tive ali um pouco, né, não foi nem refrigério, foi um refúgio, né, mais que os problemas, a gente sabe que a maioria deles está dentro de nós, né? Então ali os problemas foram junto comigo, né? Com E certeza, ali eu passei mas na época a tua por, ideia era aliviar aquela dificuldade, né? sim, era aliviar a dificuldade e assim, por, por vir do mundo, né, irmã? Então eu tinha uma vida totalmente desregrada. Eu ia para festa, eu bebia, e muitas vezes eu ia para os lugares, as pessoas pensavam que eu estava me divertindo, mas na verdade não era diversão, era um refúgio. Eu Uhum. buscava sempre um refúgio para fugir daquela situação que eu vivia. Às vezes eu via famílias felizes, finais de semana, as pessoas com uma situação, né, feliz ali, e eu olhava para minha família e eu não via aquilo. Eu olhava para minha casa, meus familiares, e eu não tinha aquilo. E eu ficava questionando a Deus o porquê que na minha família não tinha, por que que eu não vivia, né, aqueles momentos bons que as pessoas passavam. É como eu estava compartilhando antes, né, no off com a irmã. Eu não sei, assim, eu não sabia o que que era datas comemorativas, porque a gente nunca teve isso, né, de final de ano, de festa de final de ano, porque era só brigas, era só contendas, era muita bebida, né, muitas bebidas, e sempre quando meu pai chegava, era muita contenda, era muitas brigas, e a gente tinha que sair de casa, porque não tinha como ficar com ele, porque às vezes ele chegava, quando ele chegava muito bêbado, ele chegava quebrando tudo, então a gente não tinha como ficar em casa, a gente tinha que correr, porque senão a gente apanhava também. Então era uma situação bem difícil. Aí foi quando eu cheguei nessa data, né, nessa idade que eu compartilhei com a irmã, que eu decidi ir morar, né, com a minha irmã. Foi aonde eu fugi um pouco da situação, mas que a minha mente não saía de lá, porque os outros ficaram. Então os outros que ficaram, ficaram padecendo, ficaram sofrendo. Então aquilo me consumia por dentro. Eu me sentia destruída, sabe, por dentro. Sim, muito E chegou. entristecida de lembrar que os irmãos estavam e a mãe naquela situação também, né? E aí, irmã, como foi? Aí tu foste pra lá e lá tu, assim, vivia ainda triste, mas foi lá que Deus te deu a oportunidade de chegar a ter um encontro com Jesus. Até o encontro com Jesus. Então lá eu conheci a igreja do Senhor Jesus, me apresentaram a igreja, né? Eu tive meu primeiro relacionamento também que foi frustrado, né? Já tá com tantos problemas, né? De rejeição e carência e sofrimentos, e aí esse casamento ele não permaneceu, né? Não Mas permaneceu. nesse período tu ainda não tinhas conhecido ou já estavas no Senhor? A gente estava recém começando no Senhor, né? Os dois, a gente estava recém começando no Senhor nessa época, né? Então a gente estava aprendendo tudo junto, né? Mas chegou uma hora que
a pessoa decidiu e querer o mundo, ficar no mundo e não seguir, né, a mesma doutrina que eu estava seguindo na época. Então, aí eu decidi ficar, né, na religião e a pessoa decidiu não ficar, não permanecer. Então, ali o casamento terminou, né, o relacionamento. Isso tu E aí eu tinha continuei Isso eu já na tinha uma idade dos 19 anos, 19, né, como 20 eu falei para anos. a irmã. E isso foi E na época que eu conheci a igreja. a tua primeira experiência com o Senhor já foi na igreja do Senhor Jesus Cristo, é isso? Isso. Como é que foi? As Conta minhas pra nós. primeiras, Como é que as tu, minhas primeiras como tu chegaste? Quem te apresentou? Como é que foi? Sim, daí eu fui me apresentaram, né, o pessoal que moravam lá mesmo, tinha um pessoal que moravam lá, e a Luciana e o Valdemar, que eram os pastores na época de Salvador. Então eles vinham de Salvador uma vez no mês, a cada 15 dias, para apacentar, aconselhar, fazer os grupos familiares. E tinha pastores que ficavam no local, que ficavam nos auxiliando, que na época era o Reine, né? Mas era a tua irmã que já ia? Quem é que foi que te conduziu? Tu foste a algum grupo familiar? Não, aí já foi eu mesmo. Assim, eu digo assim, irmã, que eu fui a intercessora da casa. A primeira a Eu ser fui chamada na família. a primeira a ser chamada na família, assim, e foi a primeira a vir, né? A Uhum. primeira a passar todos os quebrantamentos, as dificuldades, as lutas, as libertações, para poder eles verem em mim, sabe, a libertação, a cura, a transformação, para que depois eles viessem. Então, eu fui a primeira a chegar, né? E eu senti assim muito forte no meu coração, irmã, que eu era a intercessora da família, que Sim. eu era a única pessoa, né, que tinha que lutar, batalhar para que houvesse uma libertação, para que houvesse cura, para que houvesse na família paz e alegria, que era algo que a gente almejava, mas que a gente não tinha, né? Sim. E eu encontrei isso na igreja, eu encontrei isso com Jesus, na verdade, né? Eu encontrei isso com o Espírito Santo, a partir do momento que eu comecei a ouvir as mensagens da igreja, que eu comecei a ouvir os louvores, que eu era apacentada, eu senti um renovo, eu senti algo diferente. E cada dia que eu ouvia e que eu assistia, eu queria mais, eu almejava mais, eu desejava mais, e sempre orando pelos meus familiares, nunca deixei de orar por eles. E isso perdurou assim, essa luta, assim, orando, jejuando por eles, mas sempre ali buscando no Senhor, 15 anos para eles se achegarem para Deus, para eles aceitarem a igreja, para eles hoje ter grupo familiar na casa deles, né? O meu Sim. irmão hoje, que está na cidade de Irecê, foi ungido como um presbítero, né? Tem um grupo familiar também na casa Olha que dele. bacana. Mas antes disso ainda, irmã, como é que foi o teu batismo? Logo em seguida que tu conheceste, que tu já te determinaste ao batismo, como é que foi essa parte? Sim, logo em seguida, assim, quando na época foi o irmão Jarbas, né, que me batizou na época numa cachoeira, eu lembro, foi numa cachoeira, foi no Sim. mês de outubro que ele me batizou, De qual ano tu lembras? e o ano eu já não lembro, eu só sei o mês. Sim. Mas, assim, foi numa cachoeira que ele me levou lá e me batizou. Então, assim, não demorou, sabe? Na hora que foi apresentado, assim, minha irmã, eu senti algo diferente. Quando eu recebi a Igreja do Senhor Jesus, eu abracei, eu senti algo diferente, sabe? Eu sentia aquela voz falando comigo, diretamente comigo, o Espírito Santo, sabe? Falando no meu interior, algo diferente que eu nunca tinha vivido. Era algo que eu buscava e eu não encontrava. Sim, E que era assim, assim, o teu desejo lá, quando estava em sofrimento, que tu clamava, era isso que tu querias, né? era isso que eu queria, só que eu não sabia o que que era, né? Eu Claro. sentia um vazio muito grande dentro de mim, né? E as tribulações, as dificuldades, os problemas só aumentavam e eu não via solução, sabe? Eu não via uma luz no fim do túnel. E quando eu encontrei a Igreja do Senhor Jesus Cristo, né, o Espírito Santo, ele me preencheu. Então, aquele vazio que eu tinha, eu passei a não ter mais. Então, eu fui preenchida pelo Espírito.
E Que através benção. das mensagens que eu ia ouvindo, sabe? Na época, assim, a gente tinha poucos materiais, não eram muitos materiais, mas os poucos que vinham, né, para a cidade, ali onde nós estávamos, nós fazíamos um rodízio desses materiais. Isso tem quantos E anos, e aí, mais ou menos, irmã? ai, mas deve ter uns 20, Uns 20 e 20? poucos já. Olha, tem uma E trajetória. aí, o que que acontece? Esses materiais, a gente fazia o rodízio entre nós ali, ficava um tempo comigo, eu terminava, passava para o outro irmão, aquele que o irmão tinha já passava para mim, e assim a gente ia fazendo com os materiais, sabe? Sim, E tinha os CDs naquela época, tinha aqueles radinhos que você colocava o CD ali em sim, cima, né? E ali eu colocava aquele radinho no quarto e eu passava a noite inteira ouvindo as mensagens, as ministrações do irmão Sérgio, né? sim, E aquilo me alimentava muito, irmã. Aquilo me curava. Aquilo trouxe muita cura na minha vida, trouxe muitas libertações. Então, sim. hoje, assim, quando a irmã me fez o convite para participar, né, do programa, eu falei assim, meu Deus, o que que o Senhor quer que eu compartilhe? O que que eu devo compartilhar? Porque são tantas coisas que o Senhor fez na minha vida, mas que eu só tenho que agradecer a Deus pelas libertações, por E ter as, encontrado o Espírito Santo, né? Por receber tanta cura, receber tanta libertação e ver hoje, irmã, minha família sendo restaurada a cada dia. isso é uma Então, benção, né, irmã? Vale a pena a gente sofrer, vale a pena a gente gastar o nosso tempo, né? Vale a pena todo o momento que a gente passa com Jesus quando a gente vê essas coisas acontecendo, né? E também as tristezas que a gente passa, né? Mas pelo que tu relatas aí, houveram muitas curas de memórias, né? De coisas que foram traumáticas na tua infância e juventude, né? Como como é importante a gente se dar conta ali do poder de Jesus, né, irmã? Porque quem é que teria poder para tirar isso de nós, né? Se não o nosso grandioso e eterno Rei dos Reis. Que bênção, irmã. E sim. ali, nesse interim, tu casaste também, né? Fizeste teu novo matrimônio aí com um gaúcho. Olha que coisa maravilhosa. Sim, daí aí começou a minha trajetória, né? Daí de Salvador eu vim para cá, né, para o Rio de Janeiro, mas eu nunca deixei de buscar o Senhor, continuei buscando. Tá aí na Aí missão eu já. tive contato, sim, com o Flávio, né? O Flávio Manarelli, aqui do Rio. Na Sim. época ele estava no Rio, né? E aí, assim, sempre que eu trabalhava, assim, na época, então o meu trabalho, assim, eu não tinha como ir todos os finais de semana, mas, assim, quando eu podia, eu sempre estava indo. Então, eu sempre ia, assim, na igreja, lá onde eles estavam, no Rio, e eu sempre fui bem apacentada, sempre fui muito bem recebida, muito, muito bem acolhida, graças a Deus. Mas quando tu vieste E para Friburgo, tu já vieste para missão, ou não? sim, na verdade não, né, irmã? Quando eu vim para Friburgo, eu vim tipo, aí já foi outra situação, tipo assim, eu saí, né, de lá de Jacobina onde eu estava, e aí a minha irmã já estava morando aqui no Rio. Aí ela me convidou novamente para vir para cá, para morar aqui com eles, né? Que geralmente assim, a gente nesse período que a gente passou de sofrimento assim, a gente se apoiava muito uma na outra, porque a gente só tinha, né, no Uma a caso eu outra. e ela, né? Sim. Só tinha uma e a outra. Então, quando eu estava passando por muita dificuldade no lugar onde eu estava, e ela me mandava mensagem, dizia: "Vem para cá, aqui tá melhor, assim, você vai trabalhar nisso, vai fazer isso, vai fazer aquilo". Mas eu sempre visava assim o Senhor no meu coração, nunca deixei, sabe, de seguir, de buscar, assim, nos momentos em que eu tinha as condições ali de buscar. A mesma Então aí eu mana, vim a mesma mana que te isso trouxe para ali para Jacobina foi a para que Jacobina, também te trouxe até foi Friburgo depois. até Friburgo Olha depois. que bacana, Aí parceria, né? chegando em Friburgo, ela aceitou a igreja, ela se batizou na época, o Flávio batizou ela na época. E Sim. aí, quando eu cheguei aqui, aí eu comecei a orar, pedindo para Deus, né, para que Deus colocasse uma pessoa na minha vida que fosse da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu ainda especifiquei que fosse gaúcho que morasse no sul, mas Olha que só. fizesse parte da igreja, assim, sabe aquela oração que tu faz, mas que tu não tem realidade nenhuma, tu está com aquele desejo no coração de servir Deus, Eu né? quero chamar E, atenção aqui, madre. Eu quero chamar atenção ah, aqui do nosso público. Vejam, irmãos, ó. A irmã Adriana foi bastante específica com o Senhor, olha.
Um gaúcho do Senhor. E olha como Deus atendeu. Conta pra nós, irmã. E aí eu fiquei mais ou menos uns 3 anos orando e jejuando. Aí eu ia para o trabalho, chegava do trabalho, entregava o jejum, trabalhando e jejuando, e orando, trabalhando, jejuando e orando. E aí um belo dia a gente se conheceu, né? A gente foi apresentado um ao outro. E aí a gente começou a conversar. E aí, na época, eu estava lendo o livro Esposa e Modelação da editora Vento Sul. Sim, E ele também estava lendo, não é coincidência, né? Era Cristo. Ele Cristo também mesmo. estava lendo, estudando aquele livro Esposa e Modelação. E aí ele falou assim: eu estou lendo, estudando o livro Esposa e Modelação. Eu falei assim: eu também estou lendo, estudando. É Aí Jesus ele disse operando assim. nas duas pontas para formar o matrimônio. Sim, eu orando assim a Deus, né? E falando para Deus assim, né? Deus, eu sei que eu errei, né? Em várias partes do meu relacionamento anterior, por dureza de coração, por rebeldia, por rebelião, né? Por não querer viver o padrão. E eu quero que tu me mostre agora os pontos, né? Que aonde eu fiquei obstinada, cega pela ira, pela revolta, pela amargura, rejeição, tudo, né? Sim. E me capacite a mudar, me capacite a mudar, coloca esse varão na minha vida e me auxilia, me ajuda a viver esse padrão, porque eu quero viver esse padrão. E eu quero uma pessoa que seja do sul, que seja gaúcho e que esteja na igreja, principalmente que queira o mesmo, né, o mesmo propósito que eu, de te servir. Não pedir riqueza, irmã, não pedir beleza, não pedir nada, irmã. Nada disso. E por Eu que, não irmã? especifiquei assim na oração, que seja bonito, que tenha olhos claros, que seja branco, ou que seja rico, que tenha profissão. Sim. Não, eu não pedi isso. Mas o teu desejo era que fosse gaúcho por conta de que exatamente? De que estava aqui próximo de onde surgiu a igreja? O que que tu pensavas assim quando fizeste esse Não pedido? sei, irmã. Foi alguma coisa que brotou no meu coração e eu não sei dizer para irmão o Amém. porquê. Amém. Foi. Até então eu não conhecia nada do sul, não, sabe? Não tinha muito assim, não sei o que foi que colocou mas eu acredito que tenha sido Deus que colocou Também aquele creio. desejo no meu coração. Sim. Porque se tu me perguntar quais os motivos, eu não sei te dizer. Não sei. Foi o Senhor mesmo que moveu. E, irmã, e agora sim, depois de tu teres percebido assim que Jesus fez toda a diferença na tua vida, modificou o teu comportamento em relação aos relacionamentos, mudou a tua vida familiar, assim, com o relato que tu fizeste das tristezas vividas e tudo mais. O que que tu diz para nós assim? Tu olha para tua vida antes assim de Jesus e tu tens algum desejo de voltar àquela vida anterior? Não, irmã, De forma alguma, né? de forma alguma. Não Glória a Deus. tenho, assim, não tenho desejo nenhum no meu coração de voltar o velho homem e não tenho. Amém. Graças a Deus, assim, eu vejo a minha vida restaurada, irmã. Coisa boa, Eu né? tenho uma alegria que eu não tinha antes. Não é aquela alegria de fora para dentro. É Sim, uma alegria de dentro para fora. É algo que é surreal. Tu não consegue explicar. Tu sente, sabe? Tu é sente. verdade. É nas mínimas coisas. Tu não precisa ganhar rio de dinheiro. Tu não precisa ter muitas coisas materiais ou estar perto de pessoas que tu ama. Porque assim, eu tô longe das pessoas que eu amo, né? Assim, eu tô aqui na cidade de Nova Friburgo, tá? É só eu e o meu esposo. Então, assim, a gente tá longe de familiares, a gente tá longe de pessoas que a gente ama, mas a gente se sente suprido em Cristo. Então, tu tem uma alegria que é de dentro para fora, não é algo que é externo. Sim, Porque quando eu estava no mundo, eu buscava aquela alegria externa, então eu vivia sempre naquele vazio, é né? Eu verdade. nunca era preenchida, então não tenho o porquê, eu não tenho assim um motivo nenhum para voltar, sabe, irmã? Nenhum, sim, porque o Espírito Santo me completou, sabe, por inteiro, assim, eu sinto algo, eu me sinto completa, Glória a sabe? Deus. Então
Eu não tenho necessidade, assim, eu estava ontem, assim, pensando e falando com Deus, assim, eu disse, Deus, eu sei que tu tem uma obra aqui na cidade para realizar, mas no dia que tu disser assim, vou te levar, chegou a tua hora, eu irei muito feliz. Não é porque eu tô pronta, sabe, irmã? Não é porque eu me Sim, sinto pronta, é porque eu me sinto realizada com o Espírito, sabe? Eu amém. me senti assim, na palma da mão de Deus, eu me sinto protegida, eu me sinto amparada, eu me sinto acolhida, é como no Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se faltar é porque Ele quer me ensinar alguma coisa, Amém. né? Se vier alguma enfermidade, alguma tribulação, seja ela qual for, eu sei que é algo que Deus quer fazer com que eu passe por aquilo dali. Tem algum objetivo naquilo, né? Ele quer tirar algo dali. Então eu descanso, tenho a Amém. alegria e a paz e confio no Senhor, porque quando a gente entrega realmente a nossa vida a Deus, a gente passa a confiar nele e a esperar nele. Amém. E daí você para de procurar soluções nas coisas e nas pessoas, né? Achando, que tal lugar vai melhorar, tal vida, assim, assim vai ficar melhor. Tal pessoa. Não, não existe isso. É Deus que preenche, é Deus que traz, é Deus que tira. Então, quando a gente tem essa realidade, a gente descansa. Se Amém. Deus tirou, não era para ser. Se Deus colocou, mas não era bem assim 100% o que eu queria, mas Deus colocou. Então ame, agradeça, A vida fica receba. mais leve, né, irmã? Sim, sim. Glória a Deus. Irmã, quero te pedir assim para que tu deixe as tuas considerações finais, porque de repente as pessoas que estão nos assistindo também tiveram uma trajetória às vezes difícil na sua infância, na juventude, e eu gostaria de te pedir assim para deixar aquilo que Deus tocar o teu coração para que as pessoas se motivem a seguir, a erguer a cabeça, a não desanimar na fé, né? Por favor. Amém. Então, assim, eu deixo as minhas considerações finais é que busque ao Senhor. Não olha para as circunstâncias, para as dificuldades que se levantam. Olha para Cristo, olha para a palavra, busca na unção interior, é na unção interior que a gente vai receber o conforto, a alegria, o ânimo para continuar perseverando, para continuar na busca. E o Espírito, ele vai trazer esse ânimo, essa alegria que a gente necessita e precisa. E a perseverança, né? Porque a gente sabe que é Deus que coloca essa perseverança no nosso coração, é Ele que coloca o ânimo, a alegria. Então, busque o Senhor, né? Coloca o Senhor em primeiro lugar, como ele diz na palavra, e o mais ele fará, e é confiar no Senhor. Amém. Muito obrigada, irmã. Que Deus te abençoe, abençoe tua vida, tua Amém. família. Obrigada a Amém. todos que nos assistem. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.